Glória a Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 16. Vamos ler aqui alguns versículos da palavra de Deus. Então eu peço a atenção de todos agora com a sua Bíblia aberta. E que o Espírito Santo de Deus nos dê mais uma vez direção aqui nessa noite. Quem encontrou, diga: eu encontrei. A palavra do Senhor diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior contudo se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação nos produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós te damos graça pela tua gloriosa palavra. Nós sabemos que o Senhor é um Deus fiel, um Deus que está em frente de todas as nossas batalhas. E nós só vencemos, só estamos aqui porque o Senhor tem nos dado força através da nossa fé. Por isso, mantenhamos, que o Senhor possa manter a cada um de nós de pé, focados, meu Pai, naquilo que é eterno, porque assim nós alcançaremos vitória em nome de Jesus. Abençoa esta pessoa que aqui chegou nessa noite. Também abençoa aquele que nos acompanham de casa. Aonde estiver essa pessoa, traga refrigério na alma dela, em nome de Jesus. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Estes versículos que lemos aqui, ele nos fala das coisas que o cristão deve ficar firmado, olhando sempre. Nós sabemos que o mundo, com as suas atrações, o inimigo, com muitas bandejas, tenta tirar o nosso foco, que é a eternidade. Eu disse para a igreja que nós estamos passando por momento de turbulência no nosso mundo. Por quê? Os irmãos é sabedor do que tem acontecido desde sábado para cá. Uma grande guerra está acontecendo em Israel, na Palestina. Irmãos, isso não é brincadeira. O que está acontecendo em Israel é o sinal que Deus, o nosso Deus, há de enviar Jesus a qualquer momento para buscar a igreja na face da terra. É por isso que nós devemos estar apercebidos, olhando firmemente para as coisas que não se veem. Muitas das vezes não são vistas pelo homem natural, mas a Bíblia diz que estas são eternas. Deixa tudo, se liga, se conecta mais com Deus, porque Jesus está voltando. Nós vemos aí o ataque pelo grupo chamado Hamas, grupo esse que atacaram na faixa de Gaza e vem trazendo grandes transtornos e mortes sem parar. Amados e queridos irmãos, esse grupo ele é extremista, são milicianos. Esse grupo ele é um grupo terrorista. Não pense que esse grupo tem piedade de alguém, eles não têm dó de ninguém. Eles são treinados, preparados para matar, para destruir. Pegaram Israel de surpresa. Israel é um país muito bem armado. É um país que tem condições de lutar, caso estourar uma guerra com qualquer país do mundo, porque são fortemente armados e têm uma diversidade de armas. É tanto que muitos mísseis depois não sabem como foi que infiltrou.
a entrada desse grupo Hamas, causando o lançamento de bombas, mísseis, sem direção, porque os mísseis são lançados sem direção, cai aonde der certo. Mas muito deles, pela tecnologia, é destruído no ar. Mas uma coisa eu tenho certeza, tudo isso mostra que o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. Israel é o centro do mundo, todos estão olhando para Jerusalém, todos têm interesses em Jerusalém. Nós sabemos que Israel, Jerusalém, sempre foi perseguido desde a antiguidade, irmãos. O que está acontecendo lá não é uma briguinha de uns dias para cá, são coisas de muitos anos, muitos séculos se passaram, mas a briga, a guerra continua sempre se instalando novamente. Nós sabemos que na Palestina, onde estão instalados esse grupo Hamas, nós sabemos que há muitos palestinos que são boas pessoas, pessoas que têm ligação com Israel, torce pela vitória de Israel, mas nem todos pensam assim. Israel é um pequeno povo cercado por diversidade de inimigos. Israel querem a paz com todos, mas nem todos querem paz com Israel. O que está acontecendo? Jesus diz: olhai para a figueira. O sinal que Jesus vem está em Jerusalém. Nós estamos vendo uma guerra travada entre Rússia e isso já pendura há dias. E por que está acontecendo? Jesus está voltando. Segundo especialista, eles dizem, presbítero Juliano, segundo os estudos, que a terra vai pegar fogo. A Bíblia diz no livro de Malaquias 4, está escrito isso, é profecia de Deus, que chegará o dia que não ficará nem raiz e nem ramo. E segundo os estudos, daqui a um tempo, nem ser humano, nem animais, nem planta vai sobreviver. O grau da terra vai chegar a 70 graus. Se continuar do jeito que está. E não tem como parar isso, não tem como deter isso, porque quanto mais o homem mexe, mais ele provoca, mas as destruições apresentam. Sabe o que é isso também? Jesus está voltando e a palavra vai ter que se cumprir. É por isso que nós lemos aqui, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia a dia. É tempo da igreja orar. É tempo da igreja buscar mais. É tempo da juventude se humilhar na presença de Deus. Foi cantado um hino aqui, é verdade, pastor Jefferson. Israel tem simbologia de uma águia. Um crente fervoroso, cheio do Espírito, ele também tem uma simbologia de uma águia, que ele se renova a cada dia, através da oração, através do jejum, através da palavra. E o mundo que estamos vivendo está paralisado. Todos estão com atenção agora para Jerusalém, para Israel. Milhares de pessoas morreram ali. 240 numa rave, jovens foram eliminados. Eles não têm dó, fizeram refém de muitos, mas mataram 240. E agora acharam entre grupos de Hamas 1.500 mortos. Fora os outros que morreram, segundo o especialista, já está passando de 3.000 pessoas que foram mortas por bomba, por ataques. Isso não é brincadeira. Israel sempre foi perseguido.
Segundo os especialistas, está se comparando com o ataque de 11 de setembro das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, aonde morreram naquele lugar 2.996 pessoas. Já está ultrapassando. Não foi em Israel, foi nos Estados Unidos, mas são pessoas, são vidas. E foi um grupo chamado Al-Qaeda. Esse grupo não é do grupo Hamas, é do grupo que era dirigido por Osama Bin Laden. Esse povo não tem piedade, irmãos. Eles não têm dó de ninguém. Se nós olharmos na história bíblica, nós vamos ver que há tempos Israel vem sendo confrontado, Jerusalém vem sendo sitiada. Nós sabemos que Deus fez uma promessa para Abraão, e Abraão, por estar avançado em idade, ele vai na conversa da esposa e toma uma egípcia chamada Agar, e coabita com ela e tem um filho, e o filho chamado Ismael não fica entre eles, porque Isaac nasce, logo há intriga, a mãe ciúma, e os irmãos conhecem a história, não precisa eu explicar aqui. E ele é despedido. Os irmãos conhecem a história. Então forma-se o povo árabe. Então esses ataques que estão acontecendo são formados por pessoas que não têm piedade de ninguém. Por quê? Entre os árabes não existe ABCD, existe o Alcorão. A criança nasce aprendendo sobre o Alcorão, e a criança aprende que ela tem que morrer pela pátria, e quanto maior for a tragédia que ele causar, mais será coroado. Porque, segundo a história, vão dizendo que lá existe um paraíso, segundo a religião dele, que quando mais é tenebroso o desastre que eles fazem, quanto mais eles morrem por alguma coisa, existe virgens lhe aguardando lá. Então Ismael é o pai dos árabes. O islamismo, nós sabemos que eles têm por fundador da religião Maomé, em Meca, em Medina. Então lá não se aprende outra coisa a não ser matar e morrer pela pátria. Eles não têm dó, como foi feito nas Torres Gêmeas, de chegar e explodir e com avião e tudo. Eles não têm medo disso. Eles não têm medo de chegar e matar 1.000, 2.000 pessoas. Depois é o homem-bomba, se explodir, não tem medo, porque eles foram treinados para isso. Então entendemos aqui que essa briga já vem há muito tempo. Eles se instalam ali, um próximo do outro, e essa briga não acaba. E agora mais um ataque em Israel. O que eu quero que você entenda nessa noite, você que chegou até aqui, que nós, como bons cristãos, devemos orar por Israel, orar por Jerusalém. É momento de grupos e mais grupos de igreja, irmãos, irmãs, obreiros, quando dobrarem o joelho e dizer: Senhor, abençoa Jerusalém, visita o seu povo, porque aquele povo são filhos da promessa. E então, segundo a palavra que nós lemos aqui, vai dizer no versículo 17: porque essa nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. A igreja do Senhor é confrontada, o povo de Deus é ameaçado, o povo de Deus sofre os ataques de guerra,
mas a mão poderosa de Deus está estendida sobre a nação de Israel, sobre a igreja de Jesus. As mãos do Senhor está estendida sobre todo aquele que crê no Senhor, mas a Bíblia nos recomenda: atenta para aquilo que não se vê. Não fique olhando, focado naquilo que vai desaparecer a qualquer momento, mas fica focado na eternidade, fica focado no teu nome escrito no livro da vida, porque o maior bem que a igreja tem, o maior prêmio que a igreja recebeu, foi o nome está escrito no livro da vida. Satanás pode levantar, a luta pode crescer, mas não deterão a igreja de Deus. Não vai deter. Porque a igreja de Deus está debaixo, pastor Jefferson, de uma promessa. Pastor Adriano Nascimento, a igreja de Deus vive debaixo da promessa. Quem está debaixo da promessa aqui, levanta a mão e dá um glória a Deus, aleluia. Segundo esta palavra, Deus falou no meu coração sobre resiliência. Você sabe o que significa a palavra resiliência? Esta palavra define, segundo a física, a capacidade que algum material tem de suportar estresse ou pressão sem ocorrer ruptura. Isso é resiliência. Resiliência. Quando a tensão cessa, não fica nenhuma deformação. A psicologia tem usado esse mesmo termo como capacidade de lidar com problemas, superar obstáculo, resistir às pressões, choques, estresse, sem entrar em colapso. A nação de Israel, tentam colapsar Israel, mas Israel não vai colapsar, porque Israel são filhos da promessa. Ei, a igreja de Cristo, ninguém vai parar ela. Quanto mais se levanta, porque quando eu digo igreja, é a igreja que está embasada, a igreja que vive as promessas de Deus. Não é a igreja que fala que é crente da boca para fora, não, é a igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Então tentam colapsar, parar, confrontar Israel, mas não consegue, porque Israel são filhos da promessa. Meus amados e queridos irmãos, em 1948 eles conseguiram o direito de ser reconhecido como nação. E daí para cá sofreram grandes guerras, sofreram alguns conflitos, não tão intensos como esse pelo Egito, pela Assíria e outros mais. Mas quanto mais persegue, quanto mais instigam, quanto mais provocam, mais firme Israel está. Agora não é diferente. Esse inimigo que se levantou, nós não estamos aqui para propagar violência não, mas quanto tocam Israel, é a mesma coisa de tocar em Deus. Porque Israel é a menina dos olhos de Deus, e quem toca em Israel está mexendo com fogo. Quem toca em Israel está procurando problema. Então, meus queridos e amados irmãos, também se aplica a capacidade da resiliência. O indivíduo tende a entrar em situações difíceis, angustiantes, e sair dela ileso. Não sair ileso, mas sem sequelas. Porque problema vai ter. Eles sofreram perca, mas no final eles saem vitoriosos. No final, mais uma guerra, mais um levante, mais um ataque, vão sair vitoriosos. Por quê? Porque em todas as nações da terra estão orando por Jerusalém, por Israel. É o dever da igreja. Eu já ensinei esse segredo para a igreja que quer prosperar,
quer ser abençoado, tira alguns minutos da sua oração e apresenta todos os dias a nação de Israel. A Bíblia vai dizer no Salmo 122, versículo de número 6: orai pela paz de Jerusalém, e os que oram serão prósperos. Prosperarão aqueles que amam Jerusalém. É por isso que eu estou dizendo nessa noite que está acontecendo é no mundo, porque quando toca em Jerusalém, toca no próprio Deus, toca na igreja, a noiva do Cordeiro. E eu sei que nesse momento, como aqui na igreja, em várias partes do mundo, já estão enviando recursos de várias nações para tentar fazer alguma coisa. Mas nós sabemos que o inimigo de Israel sempre existiu, sempre vai existir. Nós sabemos que até mesmo o Irã está envolvido por trás, patrocinando isso aí. Então nós precisamos ficar atento, igreja, para que o Senhor nos dê vitória. E como eu disse aqui, Israel é como águia, a igreja de Cristo é como águia. Agora veja bem, Israel, ele é considerado uma potência mundial. Agora, os armamentos que eles têm, será isso o motivo de tanta força? Não é isso. A capacidade de Israel, a capacidade daquele povo, a capacidade da igreja de Cristo não está nos armamentos nucleares, não está nos mísseis potentes que tem, não está nessas coisas, está na palavra e no Senhor dos exércitos, porque quem guarda a igreja, quem protege a igreja, é o Deus Todo-Poderoso que está sentado na glória. Ele ainda está no trono, Ele ainda está no comando da situação, e só quando Ele dizer basta, bastará. A força de Israel não é por causa dos seus armamentos, é porque eles têm uma promessa, são filhos da promessa e vivem as maravilhas de Deus. Tiveram o privilégio de ter entre eles o Salvador da humanidade, Jesus Cristo Nazareno. Agora, meus amados e queridos irmãos, por que nós nos tornamos resilientes? É porque Cristo é o nosso modelo de resiliência. Cristo é o nosso modelo de força. Se nós olharmos em Hebreus 4, versículo 15 e 16, vamos ver o que está dizendo aqui. Hebreus 4, do 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A igreja tem um Deus, a igreja não tem um pai qualquer. A igreja, a Bíblia está dizendo, não temos um sumo sacerdote, não é como no tempo do sacrifício que o povo de Israel fazia no deserto, fazia nos templos, não é isso. O sumo sacerdote que falamos aqui, ele foi o sacrifício perfeito, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é aquele que se importa com você, ele é aquele que quando você clama, mas a Bíblia diz, a fim de se chegar a ele, se humilhando. Meu irmão, é momento agora da igreja se humilhar, descer, buscar a face gloriosa do Senhor, para que Ele nos traga a resposta. A resposta está chegando hoje, na minha, na sua vida, na vida do povo de Deus ali em Israel. Deus está trazendo providência. Ele é o Senhor.
Então Jesus é o nosso modelo de resiliência, porque Jesus suportou o deserto, venceu a tentação e venceu o diabo. Olha aí, o crente, a igreja de Cristo, o povo de Deus é um povo forte, porque Jesus venceu no deserto o diabo. O diabo tentou várias vezes tirar ele do propósito, mas ele foi respondendo segundo a palavra de Deus. Lança daqui abaixo, ele diz: não tentarás o Senhor, transforma essas pedras em pão. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a Bíblia diz que depois que ele suportou a tentação, os anjos vieram e lhe serviram. Aleluia. Essa leve e momentânea tribulação, essa leve luta que estamos enfrentando agora, vai passar, mas a vitória vai chegar. Você precisa ficar atento em oração. Em oração. E Jesus é modelo de resiliência, por quê? Porque Jesus sempre fez a vontade do Pai. João 4,34: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, aquele que me enviou para fazer a sua obra. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A Bíblia diz que Jesus Cristo lá em Jerusalém, aleluia, depois de celebrar a ceia com os discípulos, ele vai para o Monte das Oliveiras, e a Bíblia diz que chegando, instalando-se naquele lugar com seus discípulos, a Bíblia diz que ele se colocou à parte para orar, e ali a Bíblia diz que enquanto ele orava, ele suava gotas de sangue, ele sentiu o peso, a pressão do inimigo, o processo que ele teria que passar, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo suou gota de sangue, contudo ele renunciou o seu desejo para fazer a vontade do Pai que está no céu. Crente resiliente, igreja forte, nação forte, é aquela que teme o Deus Todo-Poderoso e já entendeu que você tem um propósito nessa terra. Você não é obra do acaso, Deus te chamou numa finalidade. Entenda isso nessa noite. Mas a luta está grande, vai passar. Jesus venceu. Jesus venceu aquela batalha no Getsemane. Jesus sentiu só, mas fez a vontade do Pai. Há momentos na nossa vida que não vai ter o colega por perto. Há momento na nossa vida que não vai ter o bom amigo perto da gente. É o momento onde é só você e Deus e ninguém mais. É aquele momento que as lágrimas rolam, que você geme e o Espírito de Deus leva as suas orações como gemido inexprimíveis diante do altar de Deus, e as suas lágrimas que caem, elas sobem como aroma agradável diante do altar de Deus. E nesta noite eu te digo: seja forte, seja corajoso, levanta, segue na jornada, não seja covarde, porque os tímidos, o covarde não entrará no reino de Deus. Crente só entra no céu crente valente, crente ousado, cheios do Espírito Santo de Deus. Deixou o seu trono de glória, passou provações e perseguições o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em Jerusalém. A Bíblia diz que lá mesmo, quando ele foi preso, ele sofreu, foi zombado, humilhado, subjugado, ferido, ultrajado, cuspiram no seu rosto, deram-lhe vinagre para beber, coroaram-lhe com espinho e açoitaram-lhes. Jesus passou tudo isso por mim e por você. Jesus fez toda a trajetória da via dolorosa para mostrar que nós também podemos vencer os obstáculos, as lutas, as dificuldades.
Então não se assuste com a prova, com a luta que você está passando, porque isso é só para te fortalecer. Veja que agora o ataque é grande lá, mas daqui um pouco eles estão com a mão erguida dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus venceu. A Bíblia diz que apesar de todos os sofrimentos, toda a perseguição que Jesus passou, mesmo assim cumpriu até o fim a sua missão salvadora. A Bíblia vai dizer, no livro de Isaías, que Jesus, como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Talvez você está reclamando, talvez você está reclamando, falando: mas estou sofrendo tanto. Será, irmão? Será que nós estamos sofrendo mesmo? Tem coisas que nós estamos passando porque nós mesmos a causamos. Tem coisas que nós estamos só apenas colhendo aquilo que nós plantamos. Porque a Bíblia diz em Gálatas 6:7: não erres, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher. De que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios delitos e pecados? Mas Lucas 23:46, a Bíblia diz que apesar de toda a batalha que Jesus passou, o centurião que viu todo aquele processo aos pés daquela cruz, ele ficou impactado, ele ficou maravilhado. Por quê? Porque Jesus foi diferente. Jesus sempre foi o maior exemplo, sempre será o maior exemplo, porque ele mesmo sendo Deus, Filipenses 2 diz que ele não se usurpou ser igual a Deus, mas antes mesmo se esvaziou, se tornando em forma de servo e tendo morte e morte de cruz. Pelo que o mesmo Deus o exaltou sobremaneiramente, e agora se encontra sentado à direita de Deus. Se encontra sentado à direita de Deus, e é o nosso sumo sacerdote eterno. Intercede por pastor Jefferson, intercede por Israel, intercede pela igreja Ebenezer, intercede pela igreja fulana, ciclana. Deus está trabalhando, ele não para, ele não dorme. E Jesus cumprindo todo o propósito, Satanás rodeava Jesus. Mas o que a morte pode fazer com a vida? Nada. Jesus é a vida. E Satanás ficava preocupado. Então, por muito tempo passar, a Bíblia diz que Jesus olhou para o céu e disse: Pai, está consumado. Na tua mão eu entrego o meu espírito. E dizendo isso, diz a palavra que ele adormeceu. Sabe o que é isso, irmão? Ele expirou. Quando Cristo expirou naquela cruz, a Bíblia diz que houve um momento, terremotos, trevas, vidas que estavam mortas foram vistas andando nas ruas de Jerusalém. O véu que existia se rasgou de cima a baixo. Sabe o que é isso? O poder de Deus. O Deus que veio para nos mostrar que Ele era o Deus corajoso, um Deus forte, um Deus tremendo, um Deus que é, aleluia, maravilhoso falar nele nessa noite, porque Ele está aqui assistindo, olhando a cada um de nós, cada coração, e está pronto a te abençoar nessa noite também. Resiliência é característica da vida cristã. Toda pessoa que serve a Deus, ele precisa ser resiliente. Agora veja bem o que diz em 2 Coríntios 4, no versículo 8.
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatido, mas não destruído, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus manifeste também em nossos corpos. Essa é a grande verdade. Paulo está dizendo que mesmo que você que sofreu ataques, perseguições, sofreu tribulações, mas não deixou se abater. Perseguidos, mas Jesus sempre do nosso lado. Você acha que o mundo tem prazer para com a igreja? Claro que não. Vivemos num mundo pós-modernismo, onde o povo dizem respeitar uns aos outros, mas a gente vê nos olhos das pessoas que eles não gostam de nós cristãos. É uma ilusão, você bate no peito, pega na mão, mas quando falamos de Jesus para essas pessoas, ele logo se entristece e sai de perto de nós. Israel está num ponto estratégico e rodeados de inimigo. Ele quer paz com todos, mas nem todos querem paz com ele. Assim é a igreja de Cristo, estamos rodeados de inimigos. Queremos o melhor com todos, queremos o bem de todos, mas as pessoas não pensam assim ao nosso respeito. Jesus disse: vocês serão entregues à morte por minha causa, vocês serão atribulados, perseguidos, serão mortos por causa do meu nome. Sabe o que é isso, igreja? Isso aqui, nós estamos diante da palavra, da profecia do Senhor, e o Deus que nós servimos é um Deus que está às portas. Infelizmente nós sabemos disso que eu vou falar aqui, que há muitos crentes que estão desapercebidos. Só silenciando o celular aqui, eu tinha esquecido. Muitos estão desapercebidos, frios. Muitas pessoas estão andando aos trancos e barrancos. Isso não é ser resiliente. Nós vimos todos os momentos, nós pastores aqui das congregações, pessoas chegarem e dizer: eu não aguento mais, desisti de ser crente por causa de tanta luta, por causa de tanta perseguição, é uma atrás da outra. Quando pensa que não, se levantou um irmão dentro da própria igreja para me perseguir. Ei, isso é a palavra de Deus. Você não pode desistir dos seus sonhos, você não pode desistir dos seus ideais, porque nós estamos falando aqui sobre preparo, sobre postura, sobre resistência. Assim como aquele produto, antes de ser lançado, ele passa por os testes de resistência, no calor, no frio, e assim sucessivamente, e quanto ele não é aprovado, não recebe o selo. O crente também é assim. Em Jeremias capítulo 18, tem que descer lá na casa do oleiro, tem que passar dentro do processo, como o Jefferson falou aqui nessa noite, e depois de passar no processo, aí você vai estar pronto para ser selado e ser exposto, para que todos olhem e digam: verdadeiramente ficou lindo, ficou maravilhoso. Tem gente querendo fazer a obra sem passar pelo processo. Tem gente querendo ensinar, mas não quer sentar primeiro para ter que ouvir, para depois levar as boas novas de salvação. Tem gente achando que está demorando, não está. O Deus que nós servimos, Ele nem adianta e nem atrasa. Ele chega no momento e na hora certa. E Deus manda te dizer nessa noite: seja forte. Nos versículos que lemos diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo.
Evangelho é renúncia. Evangelho é esvaziar de nós mesmos e vivermos as maravilhas de Deus. Não existe evangelho sem mudança. Vivemos um evangelho barato que estão oferecendo por aí, que a pessoa chega do jeito que está, fica do jeito que está, continua do jeito que está, porque Deus só quer o coração. Evangelho é transformação. E começa dentro para fora. Tem muita gente que até veste um paletó, uma roupona, parece crente, mas não é crente. Parece santa, mas não é santa. Parece santo, mas não é santo. Porque santo quer dizer ser separado. Separado das corrupção do mundo, da mentira, do engano, das fornicações, separado da prostituição, da bebedeira, das noitadas. Ser crente é ser diferente, mas tem crente light. Tem crente light, agora tem um tal de coach sendo pregado por aí, é uma palavra de autoajuda, aí você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, viu isso, viu aquilo, e o povo dando glória, o povo pulando. Ei, evangelho que a Ebenezer prega é um evangelho de renúncia, é um evangelho de sofrimento, é tomar a cruz e seguir a Jesus. Às vezes as lágrimas vai estar descendo no rosto, mas o teu rosto vai brilhar. A luta está grande, mas no teu rosto tem um brilho, e esse brilho não foi conquistado pelo dinheiro, pela fama, foi conquistado através do joelho no chão, rosto no pó, oração, jejum. É o processo. Deus está entrando com providência aqui, e crente que não era vai ser resiliente, vai ser forte, vai ser como águia. E veio o vento, e veio as enchentes, e combateu-se contra aquela casa, e caiu, sendo grande a sua ruína. Sabe o que é isso? Crentes fracos, crentes que crescem de uma noite para o dia. Mas falamos aqui na reunião de obreiros sobre esse assunto, e a casa firmada sobre a rocha que é Cristo, veio o vento, veio as enchentes, e ela permaneceu firme. É assim a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia! Nós somos uma nação abençoada, e eu creio que neste momento Deus está trabalhando, agindo em prol das nossas vidas mais uma vez neste lugar. A vida de Cristo é manifestada em nós e nos capacita a sermos fortes. E essa fortaleza não vem de nós, mas da natureza de Cristo em nós. A força de Israel, pastor Jefferson, não está nos armamentos, como eu disse aqui, está na força de Cristo que está neles. A tua força é isso, é porque você tem nesse vaso de barro um tesouro. Você tem nesse, não entendeu? Você tem neste vaso de barro tesouro. Tesouro. Um grande tesouro. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, mas como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. 2 Coríntios 3, do 4 ao 5 vai falar sobre isso. A nossa suficiência vem de Deus. Se alguém olhar para você e dizer o que você fez para estar aqui, você vai dizer: foi Deus. O que você fez para adquirir esse sucesso? Foi Deus.
O que você fez para constituir uma família tão grande como é? Foi Deus. O que você fez para ter um ministério tão abençoado? Foi Deus. Tem muita gente sendo autossuficientes. Tem muita gente dando uma de forte, confiando em carros, confiando em cavalos. Mas nós confiamos no único e eterno Deus. E no final do versículo de 2 Coríntios 3, do 4 ao 5 diz: e a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra pode matar, mas o Espírito te traz vida. Quem tem a presença dele, levanta a mão e diga: eu tenho. Estamos terminando. A chave para aumentar a nossa resiliência em Deus, a chave para nos tornarmos cada dia mais forte, não é porque a gente é melhor, irmão, não é porque somos super-homens, super-crente, não, é porque existe um Deus que está nos sustentando. O pastor Roberto, o apóstolo Roberto, o pastor Adriano Nascimento, o pastor Jefferson, o presbítero Juliano não passa luta. Por quê? Que sempre entra ano, sai ano, ele está no mesmo posicionamento. É porque ele crê nas promessas de Deus. Ele passa pelo processo e não abre mão, não desiste. Nós vivemos um tempo onde as pessoas, quando vai ser provada por Deus, para receber um peso de glória, pastores, ele recua. Hoje não se pode mais provar crentes. Antigamente pastores provavam crente. Estive conversando com o pastor Adriano esses dias, ele disse: até no conversar com a pessoa você já nota que a pessoa não aceita. Até em falar, nas palavras dele, quando está conversando, ele já põe logo uma barreira e diz: olha, desse jeito, a minha vida é assim, é eu que compro, é eu que pago, e eu penso e ajo do meu jeito, é assim, assado. Ei! Isso não é evangelho. Evangelho é a pessoa reconhecer, é a pessoa se humilhar. Quanto mais bate, mais ele cresce. Se bater na face direita, dá também à esquerda. Se mandar andar uma milha, anda duas. Seja crente de valor. Crente Nutella. Crente fraco. Crente que só quer saber do oba-oba, só quer saber dos movimentos. Mas nessa noite, através dessa palavra, Deus te fará mais forte aqui nessa noite. E tu vai sair daqui alimentado por tutano, por mocotó de Deus. E vai voltar para casa, aleluia, dando glória. Vai voltar para casa cantando o hino da vitória. Vai chegar e vai ver que a porta abriu, o milagre aconteceu e a bênção chegou. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. 1 Samuel 30, do 1 ao 6. E eu encerro nessa última passagem bíblica aqui. A Bíblia vai dizer que os amalequitas atacaram a cidade de Ziclag e levaram jovens, mulheres e os anciões. E quando Davi chega naquele lugar, a cidade estava queimando a fogo e todas as mulheres jovens e senhores tinham sido levados. A Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que naquele momento foi um baque tão grande na vida de Davi e os seus homens, e naquele momento eles começaram a chorar. Choraram até não aguentar mais, diz a palavra de Deus. E naquele momento mesmo, ele sendo confrontado, porque assim, além de você passar no vale, sempre vai ter um Ziba para tentar te atrapalhar, vai ter sempre alguém para tentar te tirar do foco. E diz a palavra de Deus que o povo se
inverte contra ele, e ele vai mandar chamar o sacerdote, ele vai naquele momento falar com Deus, e vai pedir uma resposta ao Pai que está no céu. E a ordem era essa: vai, porque tu vai conseguir trazer todos de volta. Antes de ir, consulta Deus. Antes de fechar um negócio, consulta Deus. Antes de fazer qualquer coisa, não fuja do chamado. Tem pessoas aqui nessa noite fugindo do chamado. Ei, aonde você for, Deus lá vai te ver. Você não quer fazer aqui, pois Deus vai causar uma situação para você fazer lá. Tem gente quebrando a cara, tem gente desanimado, tem gente voltando com as redes, guardando as redes, dizendo não tem jeito mais, acabou tudo, agora não tem mais como fazer nada, porque foram sem consultar Deus. Davi parte, e a Bíblia diz que ele parte com 600 homens, mas muito cansado já da batalha. Alguns não suportam e ficam 400. Mas aquilo que Deus falou, Ele cumpriu. Quantas perdas, quantas lutas Davi passou, quantas afrontas ele viveu, você sabe da história. Davi foi expulso de Jerusalém, ele teve que sair, abandonar Jerusalém por causa da rebelião do seu filho Absalão. Davi sofreu afrontas para que o trono fosse tomado. Davi enfrentou gigante, como pregou o pastor aqui, matou Golias, mas vem lá dos familiares dele para tentar. A perseguição é ferrada, irmão. A luta e batalha é tremenda. Mas quem tem Deus não abre mão do chamado. Davi pecou, Davi caiu, Davi levantou, Davi se humilhou. No Salmo 51 a Bíblia está dizendo que ele vai dizer: somente contra ti pequei, eu fui o errado. Ele está assumindo a culpa dele e diz: Pai, eu posso perder tudo nessa vida, mas não retire de mim a tua presença, não retire de mim o teu Espírito, Senhor. E apesar de todos os embates, ele era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Então, meus irmãos, o Deus que falou para Davi: vai, porque você vai conseguir, ele foi e conseguiu. Por que ele conseguiu? Porque ele confiava totalmente em Deus. A nossa intimidade com Deus nos leva a contemplá-lo melhor, gerando mais fé em nossos corações. Veja que o próprio Davi escreveu no Salmo 34, no versículo 5: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Contempla, busca a presença de Deus. Salomão, o homem mais sábio, não tinha as qualidades que Davi tinha, mas depois que ele entendeu que a oração é a chave que dava a vitória ao seu pai, ele começa a ter sucesso no seu reinado. Talvez você olha e diz: o que leva essa mulher a ter tanta unção, tanta bênção? Não existe prêmio sem primeiro correr a corrida. Não existe unção sem preço. Tem gente querendo unção sem fazer nada. Tem gente que quer unção, mas não tem a graça. Tem gente que quer unção porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Começa a descer, começa a pôr o rosto no pó, começa a interceder, começa a orar. Quando tu levantares desse chão, você levanta, pode até prostrar caído, mas vai, quando levantar, levanta forte, estabelecido para a glória de Deus. Davi era assim. Davi teve os seus momentos de fraqueza, mas sempre se fortalecia no Deus Todo-Poderoso. Salmo 34, versículo 4. Hoje, através de Jesus, você pode chegar-se
ao trono da graça e receber socorro na ocasião oportuna. Hebreus 4, 15 ao 16. E ainda dizer, como está em Filipenses 4, versículo 13. Eu tenho certeza que a nação de Israel vai dizer isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas em Deus. Você vai conseguir, você vai alcançar, você vai vencer. Vamos concluir dizendo: afinal de todos nós precisamos lidar com os problemas, superar o obstáculo, gerir frustrações e medos e administrar pressões e estresse. Para isso, precisamos ser resilientes. Jesus é o nosso exemplo de resiliência. Resiliência é uma característica da vida cristã. Quanto mais resilientes, mais vitoriosos seremos. Portanto, vamos aumentar a nossa resiliência e fortalecendo a nossa fé no nosso Senhor. Esse processo não somos nós que programamos ele. Tem gente que diz assim: mas será qual vai ser o meu processo? Só Deus sabe. O processo de Davi foi um, o processo de José foi outro, de Jacó foi outro. O importante é que no final você se apresenta cheio da graça e do poder de Deus diante da presença do Senhor.